Hoje eu quero dar uma dica bem legal de uma série para você assistir. O nome da série é Brinquedos que Marcam Época e você pode encontrar essa série disponível na Netflix. É uma série muito bacana, pois ela conta, obviamente, a história de brinquedos famosos, brinquedos que são populares e super conhecidos na cultura pop e os bastidores da criação desses bonecos, os bastidores da criação desses brinquedos. Assista essa série não simplesmente com um olhar nostálgico sobre os brinquedos que provavelmente, se você não brincou, você conhece, seus pais brincaram. Um ponto muito legal para você ficar atento enquanto assiste a série é que ela trata muito do ponto de vista das decisões de negócios e das decisões de marketing que permearam a criação e a gestão desses brinquedos para que eles fossem o sucesso que eram e continuassem se mantendo e evoluindo ao longo dos anos e ao longo das décadas. Porque sim, a gente está falando de brinquedos que têm mais de 50 anos de existência, como por exemplo a Barbie, como por exemplo a Lego. O primeiro episódio dessa série é Star Wars e ele mostra justamente todo o processo de licenciamento desses brinquedos que nasceu junto com o hype do filme. Na verdade, um pouquinho antes do hype, e esse fato também foi um problema. Os bonecos foram licenciados muito em cima da hora do lançamento do filme. Isso fez com que a licenciada, a fabricante que licenciou os bonecos na época, a Kenner, tivesse que reaproveitar, tivesse que reciclar alguns bonecos de outras linhas de brinquedos que eles tinham lá para conseguirem lançar a tempo. E foi Star Wars que criou a pré-venda de produtos. No Natal de 77, ano em que estreou o filme, o brinquedo se esgotou muito rapidamente e a fabricante, a Kenner, não tinha um produto relevante para lançar no Natal. E também não havia tempo hábil para colocar nas lojas uma nova leva dos produtos Star Wars. Então eles comercializaram caixas vazias, caixa desses brinquedos, desses bonecos, e junto com a caixa o consumidor levava para casa a promessa de que, ao serem fabricados, ao estarem disponíveis na loja, esse consumidor seria o primeiro. Esses consumidores que compraram na pré-venda seriam os primeiros a receber em casa os bonecos. Então o consumidor levou para casa pela primeira vez caixas vazias e uma promessa de que teriam esses produtos. A série é cheia desses bastidores e dessas curiosidades e dessas gambiarras que estão por trás de vários produtos de sucesso de hoje em dia. Se você é empresário, assista com esse olhar da gestão e das decisões difíceis pelas quais essas empresas tiveram que passar ao longo das décadas e com a mudança do comportamento do consumidor, as crianças e as mudanças de geração e as mudanças tecnológicas que resultaram em mudanças de comportamento também e como elas tiveram que fazer para se reinventarem ao longo do tempo. Se você é um profissional da comunicação, veja também de forma atenta como os produtos são concebidos e como o marketing é pensado, não simplesmente para anunciar um produto, mas ele é pensado de uma forma que envolva o consumidor, que envolva o público-alvo. E quando a gente está falando de produtos infantis, de brinquedos, a gente não está só falando em convencer a criança, mas a gente também está falando em convencer os pais de que comprar aquele brinquedo é uma boa ideia. No final dos anos 50, por exemplo, quando a Barbie foi lançada, era uma preocupação dos pais porque as bonecas até então eram bebês que as meninas brincavam de cuidar, projetando já o futuro delas enquanto mães, enquanto esposas. A Barbie era diferente porque ela não era um bebê, ela era uma mulher, ou seja, ela projetava na menina aquilo que ela gostaria de ser quando crescesse. E os pais tiveram medo que essa ideia, esse conceito, pudesse hipersexualizar as meninas naquele tempo. Para combater essa ideia que provavelmente prejudicaria as vendas da boneca, ao final do primeiro comercial que foi veiculado na TV, onde mostra a Barbie em diversas situações, Barbie tenista, Barbie enfermeira, não médica. Esse é um detalhe da época que gerou polêmica depois. Mas voltando, mostrava a Barbie em diversas situações e no final assinava a propaganda mostrando a Barbie vestida de noiva num altar.
Ou seja, a Barbie é tudo o que ela quer ser, mas no final das contas o que ela realmente quer é ter uma família. Essa era a mensagem na época que o marketing teve que elaborar para que os pais não fossem um obstáculo por não quererem comprar e dar para as suas filhas um brinquedo que pudesse botar ideias que na época os pais não queriam que as meninas tivessem. Ah, mas então o marketing contribuiu para essa imagem do estereótipo da mulher? Ou uma outra visão é: o marketing fez o que era necessário fazer na época para viabilizar aquele produto. Então, ao mesmo tempo onde existia uma ideia progressista por trás do conceito da Barbie, eles tiveram que achar um meio termo, porque se fosse progressista demais, não seria aceito pelos pais, que eram de uma geração anterior e que não gostavam dessas ideias. Então eles acharam um meio termo, ela é progressista num ponto, mas é conservadora em outro, e a gente acha um equilíbrio onde os pais vão aceitar ceder e as crianças vão poder brincar com essa boneca. Então é muito legal ver. Também tem um episódio sobre o He-Man, também tem episódio sobre Transformers, sobre Star Trek, também tem episódio sobre a Hello Kitty, sobre comandos em ação, enfim. São 8 episódios, a primeira temporada estreou no final do ano passado, em 2017, e a segunda temporada estreou faz pouco tempo, deve fazer umas 2 semanas. São 4 episódios em cada temporada, totalizando 8, e vale muito a pena ver. Se você é empresário, se você é profissional da comunicação, assista e assista com um olhar crítico. Vale a pena pela nostalgia e vale também a pena pelo aprendizado que você vai ter olhando grandes empresas, grandes corporações que existem há décadas, porque elas souberam enxergar as mudanças do mundo e mudar os seus produtos sem perder a essência original pela qual eles foram concebidos. Vale a pena ver, assista, tem o link aqui embaixo, Netflix, tem muita coisa legal lá de entretenimento e também para profissionais. Esse é um deles e essa é a minha dica de hoje. Um abraço e até mais!